Primeiramente, bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam conseguindo aí, acima de tudo, evoluir nos conteúdos programáticos. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Pessoal, nós temos falado nas últimas aulas sobre os desafios climáticos aos quais o planeta Terra ele vem enfrentando. Desafios esses que chegam realmente até certo ponto a ser extremamente severos. Nós sabemos que o aumento, não é, gradativo da emissão dos gases estufa tem feito realmente, tem trazido sérias consequências ao nosso planeta. E a primeira consequência é o que está sendo retratado aqui nessa primeira notícia. Nós já falamos, e não é a primeira vez que eu toco neste assunto, que o aumento da temperatura média do planeta Terra tem provocado um aumento gradativo no nível dos oceanos. Isso é um problema. Por quê? Porque se o nível do oceano ele aumenta, as cidades costeiras, as cidades litorâneas, elas acabam sendo extremamente prejudicadas. Então, tecnicamente, nós temos um problema severo. Por quê? Vamos lá, Fortaleza. Fortaleza é uma cidade litorânea, né? Nós vivemos no litoral e automaticamente nós sofreremos impactos severos, tá? E aí, se o nível aumenta, o mar ele acaba invadindo a cidade. A gente já observou a ressaca do mar ali na beira-mar. Eu acho que vocês já devem ter passado por lá. A cada ano essa ressaca ela fica mais severa, a água, as ondas, elas acabam invadindo mais ainda a cidade. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que todos vocês devam conhecer uma praia de Cascavel, conhecida como Caponga, e a gente observa o avanço do mar, como o mar ele tem avançado nessa região. Inclusive os jangadeiros, para não perder as suas jangadas, eles acabam colocando-as no calçadão. Por quê? Porque o avanço é real, não é? E é um problema, porque nós construímos, é como a notícia diz, as prefeituras elas fazem diques, os governos criam espigões, como aqui em Fortaleza nós temos ali os espigões, lá na praia de Iracema, mas existem lugares que eles estão fadados a problematizações severas. Pra vocês terem uma ideia, existe uma cidade, não estou me recordando agora o nome, mas na Bahia, né, que o mar ele invadiu a cidade cerca de 300 metros, inclusive afetando lá um hotel, derrubou o hotel, e era um hotel à beira-mar, e o mar acabou derrubando esse hotel e tudo mais. Então, isso está sendo provocado por quê? O nível médio, não é, dos oceanos aumenta, porque a temperatura média aumenta. E automaticamente as calotas polares, em virtude desse aumento da temperatura, elas acabam derretendo e automaticamente o nível do oceano ele tende a subir, perdão. Temos aqui essa outra notícia, não é? A questão do verão canadense, olha aí, Canadá, que é caracterizado, não é, por ser uma região extremamente fria, e nós tivemos em 2019 um verão extremamente quente, e aí muito interessante. Vocês terem uma ideia, olha aí, provocou 93 mortes em Quebec.
Isso prova justamente o clima virado. O clima ele está mudando. Regiões que antes nós tínhamos uma temperatura extremamente amena, uma temperatura baixa, estão passando por picos de temperaturas elevadíssimas. E regiões onde a temperatura é elevada está com uma tendência a diminuir. Então é justamente essa mudança climática absurda. Olha aí, chegamos no nosso tesouro principal, a Amazônia. Vocês sabem que a floresta amazônica ela é patrimônio da humanidade. A Amazônia ela abriga espécimes animais, espécimes vegetais e contribui diretamente para a manutenção da temperatura média no planeta. A Amazônia ela captura toneladas de gás carbônico e é interessante porque, além de ser uma floresta extremamente biodiversa, ela contribui na manutenção da temperatura do planeta. Eu costumo sempre dizer, e eu já escutei alguns colegas falando, não, a Amazônia é o pulmão do planeta Terra. Não, a Amazônia não é o pulmão do planeta Terra. Tá? O que a Amazônia produz de gás oxigênio, ela acaba consumindo em partes, né? A Amazônia, nós podemos dizer que ela é, de uma maneira bem popular, para que vocês possam entender, ela funciona como um ar-condicionado para o planeta. Ela diminui a temperatura média do planeta. Os pulmões reais do planeta são as algas. São elas quem realmente produzem as toneladas de gás oxigênio que nós necessitamos. Então, a NASA, ela tem estudado, por meio de fotos de satélite, a questão do desmatamento na floresta amazônica. Pessoal, isso é uma problematização absurda. Nós estamos transformando a floresta amazônica em área de pasto. É só o que existe. São, no caso, grandes fazendeiros da região norte, que geralmente quando nós falávamos em fazendas, nós lembrávamos logo da região sul do país, mas a Amazônia ela tem se transformado em área de pasto. E como é que os caras fazem isso? Desmatando. E aí, automaticamente, quando eu desmato, eu diminuo a cobertura vegetal. E isso contribui para o aumento gradativo da temperatura média do planeta. Outro problema, queimadas. Isso aqui, pelo amor de Deus. Quando acontece uma queimada, automaticamente são produzidos de forma direta gases estufa, tá? E automaticamente a atmosfera ela tem se modificado, não é? Problema grave e um problema que a Organização das Nações Unidas ela já tem realmente se inserido, já ocorreram debates com o nosso governo e realmente é um problema de cunho realmente mundial, porque a Amazônia contribui não só para o nosso país, ela está relacionada com a manutenção do equilíbrio realmente mundial, né? Você vê que a própria questão da especulação, não é? Países desenvolvidos que observam a Amazônia como uma mina de ouro, metais, joias preciosas, não é? Metais semi-preciosos que existem na floresta amazônica. Então isso tem que ser estudado, tem que ser analisado e, acima de tudo, evitado. Porque quanto mais a Amazônia for desmatada, maior será o aumento da temperatura média do planeta. Lixões nem se fala. Vocês sabem que quando a matéria orgânica ela é decomposta, ela acaba produzindo gás metano. E o gás metano, ele é um gás de efeito estufa. Era muito interessante, seria muito interessante que os lixões eles fossem substituídos por aterros sanitários, porque automaticamente eu consigo fazer
uma coleta seletiva e eu melhoro automaticamente a condição da liberação de gases estufa, tá? Muito interessante essa matéria aqui, ó. Inclusive eu fui fazer pesquisas sobre ela. Isso é muito interessante. 25% da Terra ficará mais seca, mesmo se o aquecimento global for limitado a 2 graus Celsius, diz estudo. Olha que coisa absurda. O Acordo de Paris, que eu irei conversar com vocês daqui a pouquinho, tá? Ele, mesmo ocorrendo, mesmo assim, os países se conscientizando de que a emissão de gases estufa ela deve ser controlada, de que a emissão de dióxido de carbono na atmosfera terrestre ela deve ser contida, mesmo assim a temperatura global ela vai ter aumento. Nós vamos ter aumento na temperatura média do planeta. Isso é um problema, pessoal. E é interessante porque a gente tem falado muito sobre isso e vocês veem, não é? O que é que se fala muito? Não, desenvolvimento sustentável. Vamos promover sustentabilidade para o planeta Terra. O problema é a implantação, não é? Implantar fontes sustentáveis, buscar medidas que tragam para o planeta benefícios. E a gente sabe, nós vivemos em um planeta que é praticamente capitalista. O que os grandes empresários visam é lucro. O cara não quer saber se ele está agredindo, se ele está destruindo, qual futuro ele vai deixar para as gerações que virão posteriormente. Então é uma problematização e uma discussão que deve ser aberta e, acima de tudo, depende de cada um de nós desenvolvermos a mentalidade, desenvolvermos realmente o hábito de preservar, evitar e, acima de tudo, tentar manter o planeta equilibrado. Vocês veem aqui, ó, pastagens mal cuidadas elevam emissões de metano. É justamente o que eu falei ontem. Ontem não, antes, agora há pouco. O estudo que está sendo feito na floresta amazônica pela NASA, ele tem mostrado que a Amazônia ela tem perdido sua cobertura vegetal e a especulação, não é? Principalmente as pessoas que criam animais, gado de corte, não é? Eles acabam desmatando. Automaticamente, no que essa pastagem é mal cuidada, ela acaba produzindo gás metano. Como assim, professor? Primeiro, o gado ele acaba defecando. O esterco ele é matéria orgânica. As bactérias vão decompor e automaticamente metano vai ser produzido. A própria cobertura vegetal, a falta da cobertura vegetal. Eu vi uma matéria, eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar sobre isso, uma matéria de um grupo que é vegano. Vocês sabem que pessoas veganas são aquelas que não se alimentam, não é, com carne, de jeito nenhum, e nem derivado. O vegano, ele é um vegetariano extremo, porque ele não bebe leite. O vegetariano ainda bebe um copo de leite, ele come um ovo. O vegano não, ele não se alimenta de jeito nenhum com carne. Eu estava vendo umas matérias veganas dizendo que o aumento da temperatura média do planeta estava relacionada à criação de gado. Os gados, eles acabavam produzindo gases, flatulências, não é? E como era muito gado sendo criado no planeta, esses gases eles acabavam contribuindo para o aumento gradativo do efeito estufa.
Eu achei interessante, apesar de não ser vegano, eu cheguei a concordar. Por quê? Porque é muito gado sendo criado e a quantidade de gases produzidas realmente é absurda. Então, pessoal, essas mudanças, principalmente as mudanças climáticas, elas estão realmente trazendo consequências que são consideradas catastróficas, tá? Consequências que têm provocado um desequilíbrio total no nosso planeta. Regiões que antes conseguiam ter uma certa condição hídrica, hoje em dia nem água mais tem. Tem país aí que tem destilado água do mar para conseguir abastecer as necessidades da sua população. Israel é um deles. Eles pegam água do mar, destila para que a população ela consiga ter água potável. Então nós temos um problema nas mãos. E aí como resolver? Primeira coisa, a redução na emissão de gases de efeito estufa, ela se faz extremamente necessária. Agora, não é só reduzir, nós também temos que capturar o que já foi produzido. E aí como é que a gente captura? Plantando, reflorestando, o plantio de árvores. E aí eu faço uma pergunta para vocês são jovens. Quantas árvores vocês já plantaram? Vocês já fizeram plantio de uma árvore? Quer dizer, é uma consciência que pode parecer assim até boba, mas eu costumo sempre falar, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, pelo menos mudar, não, mas estaremos contribuindo para o aumento na qualidade de vida do nosso planeta. Então, as formas que estão relacionadas com a captura dos gases estufa seria justamente essa daí. Olha aí que coisa maravilhosa aí, ó. Edifícios residenciais com telhados verdes na China. Olha aí. Isso aí já é o povo chinês preocupado, colocando aí esses telhados verdes em uma tentativa, e eu costumo sempre dizer, pessoal, uma tentativa realmente desesperada. Vocês podem achar que não é nada demais. O problema não é o hoje, o problema é o amanhã, o futuro, as gerações futuras. Então, uma medida clássica, vegetais, o plantio, o reflorestamento, basicamente repovoar áreas onde antes havia cobertura vegetal e que atualmente não mais existe, né? Então fazer o reflorestamento, isso é muito importante, tá? É uma das medidas mais simples que nós podemos tomar, podemos realmente adotar. E é interessante porque, olha, foi feito, não é, esse acordo aí, ó, o Acordo de Paris. E o que é que diz o Acordo de Paris? Basicamente, no ano de 2015, tá? Os países se reuniram, basicamente 195 países se reuniram para discutir, não é, as mudanças climáticas que estavam ocorrendo no planeta Terra. E esses países se reuniram e a principal discussão que foi debatida foi justamente a redução na emissão de gases de efeito estufa. E é interessante porque em novembro de 2016 ele já entrou em vigor. O nosso país, o Brasil, ele é bastante conhecido por participar desses tipos de acordo. Então, geralmente, o Brasil ele participa ativamente. E é interessante porque nós incluímos aí, basicamente, a redução
de 37% da emissão de gases de efeito estufa até o ano de 2025. É óbvio que isso é complicado. Apesar do Brasil ter assinado esse acordo, apesar do Brasil ele estar participando do Acordo de Paris, mas eu não vejo o governo federal auxiliando em nada na diminuição. É óbvio que hoje nós já vivenciamos algo que em 2015 não era uma realidade. Por exemplo, hoje a gente vê um aumento das fontes alternativas de energia. Então a gente vê a energia eólica, principalmente aqui no Nordeste, ela vindo com grande força. A gente vai a uma praia, só o que a gente observa são aqueles aerogeradores, não é? Que o pessoal tem a mania de chamar de catavento. Os aerogeradores. A gente observa também energia solar. Eu já tenho observado bastante aqui pelas ruas de Fortaleza que tanto a prefeitura quanto o governo do estado, eles têm colocado lá umas câmeras, uns fotossensores, que acima delas eles colocam um painel fotovoltaico, um painel que recebe energia solar e alimenta lá o fotossensor, a câmera. Mas isso é muito pouco, pessoal. É por isso que eu digo a vocês, precisamos, cada um de nós, não só vocês, os pais, os irmãos, os tios, cada um de nós, desenvolvermos este senso de cooperação. Se nós conseguirmos restaurar a nossa cobertura vegetal, se nós conseguirmos utilizar de maneira eficiente fontes alternativas de produção de energia, podem ter certeza que nós teremos aí uma melhoria e uma diminuição dessa temperatura média no planeta, tá? Vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, país capitalista, país que eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu não gosto de determinadas colocações feitas pelo seu presidente, assinou lá a saída, a intenção de sair, o Donald Trump, a intenção de sair do Acordo de Paris. Ora mais, se o cara, ele é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta. Vocês terem uma ideia, já devem ter visto aí nos programas de TV, os veículos automotivos dos Estados Unidos, os carros são gigantescos. O consumo de petróleo é absurdo. E aí, automaticamente, a produção de gases, principalmente o dióxido e o monóxido de carbono, é elevadíssimo. E aí o cara quer sair, não é, do Acordo de Paris. Quer dizer, poxa, o cara tem o país com as maiores emissões do planeta, o cara sabe que é uma necessidade a diminuição desses gases de efeito estufa e simplesmente o cara quebra o acordo que foi assinado pelo Barack Obama. Isso é um problema. E aí a gente observa o quê? Já dizia meu pai quando era vivo, ele dizia assim, que uma andorinha só não faz verão. Então, os outros países, eles têm se colocado realmente contra a saída dos norte-americanos do Acordo de Paris. Agora é óbvio, por que essa saída? Corrida capitalista. Então, isso é visando lucro, isso é visando realmente renda, enriquecimento. Agora, enriquecer às custas da degeneração do planeta Terra. É realmente um grande problema. Então, basicamente era isso que a gente tinha aí para a aula de hoje. Vocês têm uma atividadezinha que eu quero que vocês resolvam, que seria, no caso, as questõezinhas pertinentes a estas páginas
que eu acabei de explicar para os senhores, e existe também uma atividadezinha extra que eu quero que vocês façam, que seria justamente essa daqui, pessoal, ó, o ampli, fazer o ampli e tentar me entregar. Eu vou dar um tempo a vocês até segunda-feira. Então vocês têm até a segunda-feira da próxima semana, no caso dia 21, para enviar aí à coordenadora as atividades do ampli. Ok, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. Uma abençoada semana a todos e realmente um excelente final de semana.